Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Esse amém foi para mim, a paz do Senhor. Amém. Agora foi para Jesus. Deus seja louvado por mais uma noite que nós estamos na presença de Deus. Eu tive a alegria de estar aqui desde ontem, me alimentando da palavra. E hoje aprove o Senhor para nós estarmos nesse encerramento aqui juntamente com toda a juventude da Umadecop. E eu quero desde já externar a minha alegria, gratidão a Deus por fazer parte dessa história. Deus abençoe, pastor Joani de Moura, Deus abençoe a tua vida, aos demais pastores que aqui lideram, o auxiliam, ao meu amigo pastor Francis, Deus abençoe a sua vida, é sempre um prazer e é como bom ser parte da Umadecop, mas a Umadecop também faz parte da minha vida. Quem veio ouvir a palavra, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículo de número 5. Meu amigo Enéas, uma grande alegria estar contigo. Negueba, Deus dei. Deus abençoe a vida de vocês, amigos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 5. Quem encontrou, me confirma com um amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu estou te esperando, irmão. Obrigado, Umadecop, por mais um ano estar junto com vocês nessa linda festa. Que Deus preserve, abençoe, guarde a vida de cada um de vocês. Eu estou levando uma camiseta de recordação de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Podemos ler, igreja? Diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Vamos lá no 3, toda a igreja repetindo o versículo 5 comigo. 1, 2, 3. Pode fechar a sua Bíblia. Agora procure a pessoa mais bonita que está do seu lado. Procure aí, procure. Se não for muito bonito, força a barra aí, mas fala com ela. Diga assim: nesta noite. Ah, não, desse jeito ele não vai querer voltar, não. Diga com mais autoridade, diga assim: nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele tem um chamado sobre a sua vida, a qual é inegociável. Deus te trouxe na Umadecop para você ser levantado para uma grande obra que acontecerá a partir de hoje. E a obra começa em você. Quantos podem glorificar a Deus porque Ele merece? Podei vos assentar adorando e glorificando o nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Por gentileza, combine com quem está do teu lado que a partir de agora você não conversa mais, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Olha para cá. O livro de Atos dos Apóstolos, eu poderia chamar de Atos do Espírito Santo, porque nunca em um livro o Espírito Santo se moveu de uma forma tão tremenda como no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui está registrado o nascimento da igreja, e a igreja de Cristo que veio estabelecer um reino nessa terra. Ela não foi levantada de qualquer jeito, ela não foi levantada de qualquer forma. O Espírito Santo precisava preparar um povo que seria aqueles que colocariam fogo no mundo por intermédio de um evangelho pregado sobre Jesus. Jesus, quando pisou nessa terra, no seu ministério ele escolheu 12 apóstolos que fizeram parte da sua cúpula ministerial e começou a ensiná-los durante 3 anos e meio. Esses discípulos, eles tiveram um curso intensivo do que era o verdadeiro evangelho, e Jesus começou a ensiná-los na prática o que era o evangelho. Jesus começou a ensiná-los na prática o que era ter autoridade sobre os demônios, o que era
ter autoridade sobre as enfermidades, porque você precisa entender que a vida cristã é uma vida de prática e não de teoria. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, ele diz: sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas que possamos ser praticantes da palavra. Porque ouvir por ouvir não muda a vida de ninguém. É por isso que Jesus, no Monte da Bem-aventurança, enquanto ele pregava, ele fez uma semelhança dizendo: o homem que ouvir a minha voz e praticar, eu vou fazer ele semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram-se os vendavais e as chuvas, mas a sua casa ficou intacta, porque a sua casa estava firmada na rocha. Não é apenas ouvir, mas o que leva à essência do firmamento cristão é saber praticar aquilo que se ouve. É por isso que ouvir de amor não vai mudar a sua vida. Você pode ouvir de amor a vida inteira. Se você não começar a praticar o amor, você nunca conseguirá amar. Você pode ouvir sobre fidelidade a vida inteira, mas se você não ser fiel, a fidelidade nunca fará parte da sua vida. Nós estamos em uma reunião, a qual com certeza você ouviu vários conselhos em todos os dias que foram pregados. Mas se este conselho você deixar apenas no seu ouvido, não deixar descer para o teu coração, e você começar a praticar, você nunca se tornará uma pessoa diferente. Eu preciso ouvir, mas eu preciso também praticar. Não basta ouvir sobre santidade, eu preciso praticar a santidade. Não basta ouvir sobre transformação, eu preciso querer ser transformado por Deus. E quando a igreja primitiva estava nascendo, e quando Jesus ensinou estes 12 homens o que era a essência do evangelho, eles receberam uma promessa que iria revesti-los. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chama este homem, eles começam a ver a Jesus curar, eles começam a ver a Jesus operar, eles começam a ver a Jesus ter autoridade sobre os demônios. E tudo que Jesus fazia foi para que eles tivessem uma chama acesa dentro do coração, porque Jesus sabia que depois de 3 anos e meio ele seria entregue aos seus acusadores. Só que a promessa que Jesus fez a este homem é uma promessa que está sobre a minha e que está sobre a sua cabeça. E eu vim pregar nesta noite para quem tem promessa da parte de Deus. Deixa eu perguntar, alguém tem promessa da parte de Deus aqui? Alguém tem promessa? Eu tenho promessa da parte de Deus e eu creio que você também tem promessa. Mas uma das maiores promessas que Jesus nos fez, primeiro, é que um dia moraremos com Ele na eternidade. Oxalá se fosse hoje que o Pai desse autoridade aos seus anjos para tocar trombeta, para vir buscar a igreja de Cristo, porque a uma decope ela não terminaria aqui embaixo, mas ela continuaria lá em cima com a igreja exaltada e glorificando o nome de Jesus. Mas uma das maiores promessas que a igreja recebeu é que Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, e o Consolador estará convosco até a consumação dos séculos. Observe que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele trabalhava de forma transitória. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 3, Deus olhando para a terra viu que a humanidade estava um verdadeiro caos, vivendo em perversidade, vivendo de acordo com o desejo do seu coração. Aí Deus da eternidade diz: o meu Espírito não contenderá mais com o homem. Em Gênesis 6:3, o Espírito é arrancado da terra. Agora Deus passa a visitar homens com um
modo específico, para uma obra específica. É por isso que quando você vê a passagem em que Davi é ungido para ser rei sobre todo Israel, no mesmo capítulo em que a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Saul, nos versículos a seguir fala que o Espírito entrou sobre a vida de Davi. Porque o Espírito Santo não podia estar em dois corpos ao mesmo tempo. O Espírito Santo trabalhava de forma transitória. É por isso que no livro de Juízes a Bíblia vai dizer que de tempo em tempo Deus levantava um juiz, enchia ele do Espírito Santo, revestia ele de autoridade para ele liderar sobre todo Israel, e o Espírito Santo se apoderava daquele homem. Mas antes de Jesus subir, ele fez uma promessa dizendo: olha, vocês receberão o Espírito Santo. Só que antes deles receber essa promessa, eu preciso te ensinar alguns passos. O primeiro passo está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 28, que a palavra diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O primeiro passo que eu preciso entender é que eu preciso vir para a presença de Deus, que eu preciso confessar a Ele, que eu preciso colocar diante do altar dele as minhas fraquezas, as minhas mazelas, as minhas limitações. Aí eu estou disposto a passar pelo segundo passo, porque se o primeiro passo eu preciso confessar, vim, aí o segundo passo está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus estava com seus discípulos, ele diz assim: eis que sobre vós eu envio a promessa do Pai, que o Espírito Santo há de descer sobre vocês. A promessa é: o Espírito Santo vai descer sobre a vida de vocês. Só que o segredo que o Pai falou é assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Só que tem um problema: tem muita gente que não sabe esperar o tempo de Deus cumprir promessa. Deus não pegou eles e falou: olha, eu vou encher vocês do Espírito Santo de qualquer jeito, eu vou encher vocês do Espírito Santo de qualquer maneira. Não, a frase de Jesus foi: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Só que tem um problema na nossa geração: todo mundo quer fazer a obra, mas nem todo mundo quer se revestir para fazer a obra. Tem muita gente que quer cantar, mas ele não pergunta para Deus como que ele deve se preparar para cantar. Tem muita gente que diz: eu quero pregar, mas não pergunta para Deus como que eu tenho que me preparar para pregar. John Stott diz que antes de Jesus mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja, porque sem a presença do Espírito Santo a obra seria inútil. Então eles tiveram que aprender a permanecer no lugar aonde Jesus mandou. Só que todo mundo quer fazer. No nosso tempo que nós vivemos, todo mundo quer correr. Mas aqui eu aprendo a primeira lição: é melhor eu estar parado debaixo de uma ordem do que estar fazendo sem Deus mandar. Eu vou repetir para você pegar essa palavra: é melhor eu estar parado debaixo de uma promessa do que querer fazer sem a autorização de Deus. Por gentileza, com muito carinho, olha para pelo menos duas pessoas que estão do teu lado e diga assim: a obra que Deus tem na tua vida é grande. Diga para ela com autoridade, diga: a obra que Deus tem na tua vida é grande, mas o segredo é obedecer à voz dele. Se ele mandou ficar, fica. Se ele mandou subir, sobe. Se ele mandou descer, desce. Se ele mandou você ir a algum lugar, vai, porque você está debaixo de uma ordem. Se eles não permanecessem aonde Jesus tinha mandado, jamais eles teriam recebido a promessa do Espírito Santo. Ei, deixa eu te dizer, aprenda a esperar o tempo de Deus cumprir promessa na tua vida. As coisas não vão acontecer no teu tempo. Tem promessa que eu estou vivendo hoje, que eu ouvi 8, 10 anos atrás. Mas por que cumpriu? Porque eu aprendi a esperar.
porque eu aprendi a esperar. Porque eu aprendi a esperar. Levanta a tua mão que eu quero ser profeta de Deus na tua vida. O tempo não é atraso. O tempo que você está esperando é Deus te preparando para uma grande obra. Enquanto você espera, Deus vai te revestir. Enquanto você aguarda, Deus vai te ungir. Enquanto você aguarda, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. O tempo vai chegar, mas você precisa estar preparado. Primeiro, eu preciso vir, depois eu preciso permanecer aonde Jesus mandou, para depois cumprir o terceiro passo que está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu disse que eu vim aqui pregar para quem tem promessa da parte de Deus, não é? Os discípulos pastores, eles já tinham a promessa da parte de Deus. O Espírito Santo a qualquer hora vai vir. O Espírito Santo a qualquer hora vai nos preencher. Mas quando a Bíblia diz e começa a registrar em Atos dos Apóstolos o nascimento da igreja primitiva, eles começam a relatar que eles estavam conversando com Jesus no Monte das Oliveiras. Aí de repente o Senhor vai ser assunto aos céus. Quando ele começa a ser elevado aos céus, os discípulos pasmam com aquilo que estava acontecendo. Já tinha recebido a promessa que o Senhor ia derramar o Espírito. De repente a Bíblia diz que aparecem dois varões do lado deles e dizem para eles: por que, varões galileus, estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram ir ao céu é o mesmo que descerá sobre vocês. João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí no versículo 8 do capítulo 1 entra o versículo que nós tanto conhecemos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins na terra. Aí quando eles receberam essa palavra, a Bíblia diz que eles voltaram para o lugar aonde Jesus tinha mandado ficar. Ficai em Jerusalém. Só que se você observar na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração. Eu vou dizer de novo: todos estes permaneceram unanimemente em oração. Sabe por quê? Não é porque eu recebi promessa que eu vou cruzar o braço e esperar a promessa acontecer. Não é porque eu sou debaixo de uma promessa que eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Não, aprenda isso aqui. O texto está nos mostrando que eles estão debaixo de uma promessa, mas eles não pararam de clamar por causa dessa promessa. Aí a Bíblia diz o termo perseverança. Só que tem gente que está debaixo de uma promessa, mas se a promessa não acontecer em uma semana, ele sai da igreja. Se Deus não cumprir em 2019, ele abandona a fé. Se Deus não cumprir no mês da campanha que ele fez o 7 elo, ele acha que a promessa já se foi. Só que Deus te trouxe na uma decope para você entender: a promessa ainda está de pé, mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Ei moça, Deus não vai orar por você. Ei moça, ei rapaz, Deus não vai subir monte por você. Deus não vai ler a Bíblia por você. Você está debaixo de uma promessa, mas quem precisa perseverar para a promessa se cumprir é você. Atos 1, versículo 14, a igreja está orando. E quando a igreja está orando, aí entra o capítulo 2 que todos nós conhecemos: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a oração, pastores, era uma só: Espírito Santo, desça sobre nós.
Espírito Santo, desça sobre nós. A Bíblia faz questão de falar que era no dia da festa de Pentecostes. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Vinha nações de várias localidades da terra para participar da festa em Jerusalém. Só que o que mais me chama a atenção é: quem tem promessa, pastor Joani, ele anda focado na promessa. Quem tem promessa da parte de Deus, ele não anda despercebido com as coisas do mundo, não. Ele está debaixo de uma promessa e ele anda focado na promessa. Porque se a Bíblia diz que essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa, a festa de Pentecostes, teve muita gente que com certeza saiu de casa dizendo assim: eu vou descer para Jerusalém, porque lá vende um linho que só em Jerusalém tem. Eu vou descer para Jerusalém, porque lá tem uma mirra que só em Jerusalém tem. Todo mundo estava num ambiente de festa, desapercebido, mas a Bíblia diz que dentro do cenáculo havia 120 pessoas que não estavam se preocupando com a festa. Ela estava focada na promessa e dizendo: nós estamos aguardando a descida do Espírito Santo. Não dá para ficar desapercebido. Eu estou debaixo da promessa que o Espírito Santo vai descer. Deixa eu te falar, crente que não anda debaixo da promessa, ele escolheu ir para outro lugar hoje, menos para a casa de Deus. Escolheu ir para a casa da tia, escolheu ir para o aniversário, escolheu ir para o shopping center. Ele pode ter escolhido qualquer outro lugar, mas Deus está levantando uma geração que está de olho na promessa, que poderia estar em qualquer outro lugar, mas veio para a casa de Deus hoje dizendo: eu não posso andar desapercebido, eu estou debaixo da promessa, eu não posso andar desapercebido, eu estou debaixo da promessa. Aí a Bíblia diz que de repente veio um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa. Aí a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como língua de fogo. Versículo 3 de Atos 2 diz que cada um deles receberam. Sabe por quê? A experiência com o Espírito Santo é particular. Cada um tem a sua experiência com Deus. Aí quando eles começaram a falar em outras línguas, preste atenção, as nações que estavam ali circunvizinhas ouviram um barulho e foram correndo para o cenáculo para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, eles se assustaram, porque a Bíblia diz que cada um ouviu falar na sua própria língua nativa. O que está acontecendo em Atos dos Apóstolos capítulo 2 é uma quebra de maldição. Que quebra de maldição é essa, pregador? A quebra de maldição de Gênesis capítulo 11, quando a humanidade tentou construir uma torre, a torre chamada de Babel. Deus precisou descer para confundir a língua, porque eles não poderiam dar sequência àquela obra. A verdade, o que está acontecendo em Atos 2 é quebra dessa maldição, porque se em Gênesis Jesus confundiu as línguas, agora em Atos Apóstolos eles estão entendendo o que um outro falava. Eles estavam entendendo e a quebra começou a acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus tinha urgência que o evangelho fosse pregado aos quatro cantos da terra. Quando eles ouviram eles falando na própria língua nativa, alguém se levantou e disse: tão cheio de mosto, tão cheio de vinho. Aí o apóstolo Pedro, cheio da autoridade de Deus, revestido pelo Espírito Santo, ele começa a declarar: nós não estamos cheios de mosto. Essa é a profecia que foi dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os vossos jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Essa é a promessa que Deus falou 700 anos antes pela boca do profeta Joel. 700 anos depois Deus está cumprindo a promessa. Deixa eu te dizer, eu não sei o que Deus te prometeu, mas Ele me trouxe aqui para ser profeta de Deus na tua vida e declarar: a
promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. O inimigo está querendo que você desista da promessa, mas a promessa ainda está de pé. Pega na mão de pelo menos duas pessoas que tiver do teu lado, chacoalhe a mão dela e diga assim: não é tempo de parar. Diga cheio de autoridade para ela: não é tempo de parar. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A Bíblia diz que eles foram revestidos do Espírito Santo. Só que se em Atos 1:14 eles estão orando, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 1, eles estão também orando. Aí o versículo 42, observe isso aqui: o Espírito Santo acabou de descer, o Espírito Santo acabou de encher todo mundo. Só que o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e adivinha em quê? Nas orações. Eles oram no capítulo 1, versículo 14. Eles oram no capítulo 2, versículo 1 a seguir. Agora eles estão cheios, mas eles dizem: nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar com a boca no pó. Aí no capítulo 3, adivinha para onde Pedro e João estão indo? Estão indo para o templo. Fazer o que, pastor Joani? Orar. Eles estão indo para o templo orar. E no meio do caminho a Bíblia diz que do lado da porta formosa tem um coxo de nascença que está gritando, dizendo: me dai ouro, me dai prata. Só que eles acabaram de ser revestidos de autoridade. E quem é revestido de autoridade, ele não anda com paliativo, ele anda com solução. Vou dizer de novo: quem é cheio do Espírito Santo, ele não anda com paliativo, ele anda com solução. Porque se desse ouro para aquele homem, se desse prata para ele, outrora ele ia voltar a mendigar. Mas quando eles estão passando no caminho e vê aquele moço, eles olham cheio de autoridade para eles e diz assim: olha aqui para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E adivinha o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele moço se levantou, os seus artelhos ficaram firmes e ele começou a pular e a adorar o Senhor. Sabe por quê? Quem é cheio do Espírito Santo, ele não aguenta ver ninguém caído. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não aguenta ver ninguém prostrado. E deixa eu profetizar: Deus está levantando uma juventude da Umadecope que vai socorrer muitas pessoas que estão prostradas no meio do caminho. Sabe por quê? Que tem 4 dias que Deus está te enchendo? Porque aonde você passar, você vai levantar alguém. Aonde você passar, você vai levantar alguém. Aonde você passar, você vai ser instrumento de Deus para levantar a vida de alguém. Atos 1:14 eles estão orando. Atos 2:42 eles estão orando. Atos 3, versículo 1, Pedro e João estão subindo ao templo para orar. Eles estão orando. Era uma igreja estabelecida na oração. Vou dizer de novo: era uma igreja estabelecida na oração. No capítulo 4 a Bíblia diz que homens vão se reunir para tentar prender Pedro e João, porque eles acabaram de fazer um grande milagre. Não tinha como resistir o que tinha acontecido. Aí a Bíblia diz que antes de Pedro e João serem presos, aqueles que ouviam a palavra entregaram a sua vida ao Senhor. Sabe por quê? Pode prender o nosso corpo, mas o poder da palavra ninguém pode prender.
aquele que ouvir vai se converter, porque o poder da palavra é influtável na nossa vida. Aí a Bíblia diz que quando eles foram presos, eles receberam uma notificação dizendo: olha, vocês não podem pregar mais sobre o nome de Jesus, vocês não podem mais falar sobre o nome deste homem. Aí eles olham para aqueles fariseus do Sinédrio e dizem assim: como não vamos falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos? Melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aí eles foram se reunir, pastor Joani, com a congregação que ficou. Pedro e João foram libertos dizendo: não prega mais, não ora mais, não busca mais. Só que quando você pega a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, ele acabou de encontrar com a congregação. Imagina o que eles vão fazer na volta. Imagina o que eles vão começar a fazer na volta. É isso mesmo. Eles se reuniram com a congregação e começaram a orar. E quando eles começaram a orar, a Bíblia diz: e tendo orado, moveu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não teme a adversidade. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não atenta para a afronta do mundo, porque se fosse olhar a afronta, eles não iam orar mais, eles não iriam buscar mais. Só que eles eram homens formados dizendo: eu não estou na terra para obedecer o homem, eu estou na terra para obedecer a voz de Deus. A única coisa que nós precisamos é orar. Primeiro capítulo de Atos, eles estão orando. Diga comigo assim: orando. Não, irmão, está fraco. Diga assim: orando. Capítulo 2 eles estão. Capítulo 3 eles estão. Capítulo 4 eles estão. No capítulo 5, Ananias e Safira vêm com uma oferta, só que uma oferta mentirosa. Mente para Pedro. E Pedro na mesma hora diz para ele: você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. E na mesma hora que ele mente para Deus, ele expira e morre na mesma hora. Daqui a pouco vem a sua esposa contando a mesma mentira, vai tentar mentir para o homem de Deus. Aí o profeta declara dizendo: o teu esposo acabou de sair daqui carregado, mas os que estão à porta que acabaram de levar, o teu esposo também vai te levar. Na mesma hora ela caiu e morreu. Por quê? Porque eram homens tão estabelecidos com Deus, eram homens tão cheios da presença de Deus, eram homens tão cheios do Espírito Santo, porque eles viviam na prática da oração. Ei, eu estou aqui para te dar uma chave hoje, e essa chave se chama a chave da oração. Eu vou dizer de novo: eu estou aqui para te dar uma chave que vai mudar a sua vida. Eu estou aqui para te fornecer uma chave que Deus deu para você. Só você precisa saber usar, que é a chave da oração. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, os gregos vão se levantar quando os apóstolos dizendo: as nossas viúvas estão sendo desprezadas, levante pois homens para cuidar da mesa. Aí a Bíblia diz que eles oram, e no versículo de número 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz assim: escolhei pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Só que ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Observe que eles vão orar para levantar 7 diáconos da igreja, mas ele precisava ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí se levantou um que foi o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, que quando ele começava a pregar, a nação ficou enfurecida, porque queria parar o poder do evangelho. Mas aqueles homens eram homens destemidos, aqueles homens eram homens cheios de ousadia, e eles pregavam com intrepidez a palavra. Pegam Estevão, formam algumas pessoas para testemunhar falsamente
monte contra ele, dizendo: este homem está falando contra a lei, este homem está falando contra Moisés. Mas mesmo assim ele não parou de pregar. Ele levanta a bandeira do evangelho no meio de uma geração enfurecida, porque ele sabia que estava obedecendo uma ordem de Deus, que era pregar. Aí a Bíblia diz que quando levam ele para o sinédrio para ele se defender, aqueles que olhavam para ele viram o rosto dele brilhando como se fosse o rosto de um anjo. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele moço. Levam ele para fora da cidade e agora vão começar a apedrejá-lo. Quando ele está sendo apedrejado, ele tem uma visão e começa a dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Sabe o que Deus estava dizendo? Estevão, se ninguém quer você aí embaixo mais, eu abro o céu para te receber. Eu abro o céu para te receber. Eu abro o céu para te receber. Só que dentre esses homens que foram levantados, aquele que era companheiro de Estevão, que foi o primeiro mártir, adivinha o nome dele? Diga comigo assim: Filipe. Não, irmão, diga com mais força, diga assim: Filipe. Filipe foi um dos homens que foram levantados para ser um dos 7 diáconos, um jovem da igreja. Ele foi levantado para ser diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. E ele estava lá. Ele fazia parte, pastor Joani, dos 120 que receberam o revestimento do Espírito Santo lá no cenáculo. E como aqueles homens, quando eles saíram para a rua, Reginaldo, aqueles homens não eram homem comum, não. Aqueles homens eram homens destemidos, que não importava o que tivessem que passar, mas importava pregar o evangelho. Eles não estavam nem aí para a sua vida, porque se a cabeça rolasse aqui embaixo, eles sabiam que Deus estava aguardando eles lá em cima. Eita glória, aleluia. Só que no capítulo 7, a Bíblia, nós acabamos de dizer que Estevão foi assassinado. Estevão foi morto por causa da bandeira do evangelho. Aí quando você abre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a Bíblia diz que Saulo de Tarso perseguia a igreja do Senhor, entrava em muitas casas para arrastar os crentes para a prisão. Mas a Bíblia vai dizer que no meio desse caos, no meio dessa tempestade, no meio dessa adversidade, tem um jovem cheio do Espírito Santo que está levantando a bandeira do evangelho, dizendo: se Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. Se Deus me chamou para fazer a obra, eu vou fazer a obra. Só que pense comigo, por gentileza, quero sua atenção. Ei, Estevão acabou de ser morto por causa do evangelho. Se fosse nos dias de hoje, eu queria achar um pastor que ia bater no peito e dizer: Estevão acabou de morrer lá, mas eu vou. Estevão acabou de padecer por causa do evangelho, mas eu vou. Eu acabei de ver o meu companheiro de ministério sendo morto por causa do evangelho. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iam aguardar a Bíblia e dizer: a partir de hoje eu não sou mais crente, porque eu corro o risco de morrer. A partir de hoje eu não quero nem falar mais sobre o nome de Jesus, porque eu corro o risco de morrer. Mas Jesus disse que aquele que perder a sua vida por causa do seu nome, na verdade ele não está perdendo, na verdade ele está ganhando. Aquele que perder a sua vida por causa do evangelho a achará. Aquele que sofrer por causa do evangelho um dia terá recompensa maior. Aí de repente eu vejo um jovem cheio do Espírito Santo que acabou de ver o seu companheiro de ministério morrer, mas ele bate no peito e diz: eu vou descer para Samaria, porque eu tenho uma missão que eu preciso fazer. Eu preciso entender a missão que Deus me entregou.
E a Bíblia diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Você sabe que Samaria era um lugar que muitos não queriam ir. Lembra lá quando Jesus visitou a cidade de Samaria por causa da mulher samaritana? Porque existia uma briga política, existia uma briga religiosa. Samaritano não era considerado judeu. Aí teve um dia em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, que Jesus ia visitar uma aldeia de samaritanos. Pedro e João foi na frente para preparar lugar, só que os samaritanos não quiseram receber a Jesus. Aí Pedro e João olham e dizem assim: Senhor, o Senhor quer que descemos fogo do céu, peçamos para descer fogo do céu e consumamos todos esses samaritanos? Jesus olha para ele e diz assim: ô meu filho, você não entendeu o que é o poder do Evangelho. O Evangelho não veio para matar o homem, o Evangelho veio para salvar a vida do homem. Eu não quero que vocês matem ele, pelo contrário, eu quero ter a oportunidade de um dia se apresentar para eles e eles se converterem diante do Evangelho. É por causa dessa briga que muita gente não queria descer em Samaria, mas Filipe, cheio de autoridade, está dizendo: eu vou descer aonde ninguém quer ir, eu vou pregar aonde ninguém quer pregar, eu vou evangelizar aonde ninguém quer evangelizar. Sabe por quê? Tem gente que pensa que chamado de Deus é só em cima do altar. Tem gente que pensa que chamado de Deus é só estar com o microfone na mão no culto de domingo à noite. Não, Deus está dizendo: eu preciso levantar uma geração destemida que prega a minha palavra onde tiver. É para ir baile funk pregar, eu vou lá. É na boca de fumo, eu vou lá. É no meio das prostitutas, eu vou lá, porque o chamado é maior. Mas Filipe, ele só obedeceu descer para Samaria porque ele era um homem de oração. Porque ele era o que, igreja? Ele era o que, igreja? Mas por que os discípulos, eles praticaram a oração? Sabe por quê? Volta lá no início da mensagem, que eu disse que o Evangelho é prática. O Evangelho é o que, igreja? O Evangelho é o quê? Sabe por que esses homens amavam a oração? Porque o seu líder maior, apesar de ser o Filho de Deus, ele era um homem de oração. Eu estou falando de Jesus. Os discípulos impregnaram uma vontade tão grande de orar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vivia na prática da oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, falando sobre Cristo, diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Sabe qual é o contexto dessa oração de Jesus? Que antes dele escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite toda em oração. Sabe por quê? Quem vive uma vida de oração, ele não erra nas suas escolhas. Ele não erra nas suas escolhas. Jesus vivia na vida de oração. Lucas capítulo 11, versículo 1: e aconteceu que ele, estando a orar num certo lugar. É nesse contexto que os discípulos olham para Jesus em Lucas 11 e diz: Pai, nos ensina a orar. Lucas capítulo 22, 41: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos ali orava. Versículo 39 diz que como ele costumava a fazer. Observe uma coisa: o seu exemplo fala mais do que as suas palavras. Eu vou dizer de novo: os teus exemplos falam mais que as suas palavras. Jesus não precisou mostrar para ele dizendo: olha, vocês precisam orar.
vocês precisam buscar. Não, Jesus estava dizendo assim: olha para mim, eu, apesar de ser o Filho de Deus, eu tenho vida de oração. E Jesus orava pelo menos 3 vezes ao dia, Enéas. E nós que vivemos uma vida cristã, nós temos que entender uma coisa: é inadmissível uma pessoa que diz que serve a Deus, uma pessoa que diz que é membro do corpo de Cristo, uma igreja que não viva na prática da oração. É inadmissível um crente que não dobra os joelhos para orar e para falar com Deus, porque para pegar o celular, se deixar, a gente fica o dia inteiro nele, porque se pegar uma ferramenta para usar no Facebook, a gente fica o dia inteiro nela. Só que Deus te trouxe nesse congresso para te dizer: você precisa estar inconformado, e a primeira coisa que você precisa é colocar a boca no pó, começar a orar, começar a clamar, começar a interceder. Faça uma introspectiva da sua vida. Olha para dentro de você agora. Sabe por quê? A única pessoa que nós vamos ter que dar conta diante do tribunal de Deus é a nossa própria vida. A única pessoa que você vai chegar lá e prestar diante de Deus as contas é da sua própria vida. Agora faça uma pergunta para você mesmo: qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e você conseguiu orar verdadeiramente? Porque tem gente que lembra de Deus só na hora de dormir. Coloca o travesseiro do lado, coloca a cabeça e diz: boa noite, Espírito Santo, obrigado pelo dia, amém. Isso não é uma vida de prática cristã, não é. Porque os maiores avivamentos que aconteceu ao redor do mundo, eu vou dizer, os maiores avivamentos que aconteceu ao redor do mundo, é porque existiram homens que, para o avivamento chegar, eles dobraram os seus joelhos e começaram a orar. Eles começaram a clamar. Pega na mão de pelo menos 2 pessoas que estão do teu lado. Pega na mão dela, pega na mão dele, cheio da autoridade de Deus. Diz assim para ela: nesta noite. Não, diga mais forte para ela. Diga: nesta noite Deus vai te levar para o caminho da oração. Deus vai te levar para o caminho da busca. Deus está com saudade de ouvir você chorar no canto da tua cama. Deus está com saudade de ouvir você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu não levanto daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Deus está com saudade de ouvir a tua voz pedindo socorro, e Ele está dizendo: eu vou te levar para o caminho da oração hoje, porque o que eu tenho a revelar a você é coisa grande. Eles foram lá na Coreia do Norte, pastor, visitaram o pastor Davi Yong-Shu, a maior igreja do mundo. Sabe quantos mil membros na igreja, crente? 700 mil membros. A cada reunião de domingo é 50 mil pessoas que frequentam a igreja. Aí pastores foram lá, preocupados com ele, dizendo assim: pastor Davi, o Senhor tem mais de 700 mil membros. O Senhor deve ficar o dia inteiro fazendo reunião, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Como é que o Senhor administra o seu dia? Ele olhou para ele e disse assim: meu filho, eu administro meu tempo do seguinte modo: 30% do meu dia eu estou na igreja para resolver os problemas da igreja. Eu faço reunião com os meus pastores. Eu atendo quem eu preciso atender. 30% do meu dia eu cuido da parte administrativa. Pastor Davi, e os outros 70%, o que é que o senhor faz? Eu oro. Não, você não entendeu. 30% do dia dele, uma igreja de 700 mil membros, 30% do dia ele resolve os problemas, e os outros 70% ele crava o joelho no chão e ora, e ora, e ora, e ora.
Uma igreja na Coreia do Norte não é considerada uma igreja evangélica se não tiver pelo menos 3 reuniões de orações por dia. Um pastor não é considerado um pastor evangélico se ele não orar pelo menos 2 horas por dia. Aí você pergunta: da onde está vindo o crescimento? O crescimento vem pelo poder da oração. O crescimento vem o poder da oração. Aí um dia ligaram para o pastor Davi, e quando ligaram para o gabinete dele, adivinha quem era? O presidente da Coreia do Norte, querendo falar com o pastor Davi. A secretária atendeu e disse: presidente, o pastor não poderá atender agora, porque ele está orando. Aí ele insistiu do outro lado, disse: mas eu sou o presidente da república, ele precisa me atender. A secretária disse: sinto muito, mas ele não pode te atender porque ele está orando agora. Ele desligou o telefone enfurecido e deixou para ligar no outro dia. No outro dia o pastor Davi conseguiu atender o presidente. Quando ele atendeu, o presidente do outro lado, cheio de ousadia, disse: ô rapaz, ô pastor, o senhor sabe que eu sou a maior autoridade desse país, e eu liguei ontem para o senhor e o senhor não quis me atender. Ele deu uma risada do outro lado, pastor Joani, e disse: ô presidente, eu sinto muito em não poder ter te atendido, mas se o senhor é presidente do país, eu estava falando com aquele que é presidente do universo. Eu não poderia parar de falar com ele, eu não poderia quebrar o meu momento de oração. Ei, sabe o que Deus está dizendo para você, moça? Quer experimentar o que você nunca experimentou? Faça para Deus o que você nunca fez. Quer experimentar o que você nunca experimentou? Experimenta dobrar o seu joelho, agonizar a sua carne, que aí o Espírito Santo vai começar a te revestir. O Espírito Santo vai começar a te ungir, porque você só vai conseguir resistir às bandejas do diabo se você estiver cheio do Espírito Santo. Você só vai resistir o namoro do ilícito se você estiver cheio do Espírito Santo. Você só vai resistir a amizades que não agradam a Deus se você estiver cheio do Espírito Santo. Levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus vai levantar em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, uma geração que ora, uma geração que busca a presença de Deus, uma geração que clama pela glória de Deus. Porque quando você abrir a boca, milagre vai acontecer. Quando você abrir a boca, libertação vai acontecer. Quando você cantar, curas e milagres vão acontecer. Mas para isso é preciso você começar a orar diante da presença de Deus. Se coloque de pé nessa hora. Deixa eu te dar apenas um testemunho do que é o poder da oração. Quantos aqui conhecem Vitória do Espírito Santo? Já ouviram falar sobre Terceira Ponte? Um ponto turístico de Vitória. Um dos lugares que o diabo mais usa para ceifar a vida de pessoas que vão lá no alto da ponte, se joga de lá e acaba com a sua vida. O maior índice de suicídio no Espírito Santo é a Terceira Ponte. Só que Deus levantou uma juventude dentro do estado do Espírito Santo. Lá é o UMADES, União da Mocidade da Assembleia de Deus do Espírito Santo, pastor Joani. E Deus colocou no coração do líder uma estratégia. Se a Terceira Ponte é o lugar que tem mais suicídio, nós vamos para debaixo do marco da Terceira Ponte. E todo sábado reúne uma legião de jovens com as 2 mãos levantadas para cima, repreendendo o demônio do suicídio. Porque aonde as pessoas sobem para se suicidar
Existe uma geração de jovem que está lá embaixo dizendo: Deus, repreende o demônio do suicídio, repreende o demônio da morte. Essas pessoas que têm ceifado a sua vida. Aí a primeira boa notícia é que foi passando o tempo, a cada sábado uma legião de jovens indo lá orar. Aí daqui a pouco o índice de suicídio começou a baixar, o índice de suicídio começou a diminuir. Mas ele teve o testemunho que o Senhor confirmou a oração que estava fazendo daquela juventude, porque chegou um dia que enquanto os jovens estavam orando, um jovem foi para o lado da ponte, andando para o outro lado, saindo do meio da juventude que estava orando, levantou as duas mãos dele e disse assim: a ponte não é a sua saída, Jesus é a sua saída. Ele não sabia porque ele estava orando daquela forma, mas aí ele começou a orar com mais autoridade, dizendo: a ponte não é a sua saída, Jesus é a sua saída. Pela terceira vez ele gritou debaixo da ponte: a ponte não é a sua saída, Jesus é a sua saída. No outro dia, o telefone do líder tocou. Era um pastor e disse assim: olha, líder, eu tenho uma notícia para te dar. Ontem era 9:30 da manhã. Uma mulher me disse que ela veio aqui conversar comigo e disse que ontem às 9:30 da manhã ela colocou o carro dela em cima da terceira ponte. Uma jovem colocou o carro dela em cima da terceira ponte e ia se jogar de lá, acabar com a vida. Foi traída pelo marido, estava triste, abatida, querendo tirar a própria vida. Mas quando ela desceu do carro, que ela parou no parapeito da ponte, ela ouviu uma voz gritando: a ponte não é a sua saída, Jesus é a sua saída. Ela pensou que era coisa da cabeça dela e disse: sai pra lá, voz, eu vim aqui para acabar com a minha vida. Aí ela ouviu a segunda vez: a ponte não é a sua saída, Jesus é a sua saída. Aí dentro dela ela disse: Senhor, se é o Senhor falando comigo, eu quero ouvir de novo. Aí ela parou e disse: eu quero ouvir de novo, Senhor. Daqui a pouco a mesma voz gritou pela terceira vez: a ponte não é a sua saída, Jesus é a sua saída. Voltou para dentro do carro, procurou a igreja, aceitou Jesus e está cheia do Espírito Santo até hoje. Ei, eu vim aqui te dizer que através da tua oração Deus vai socorrer a vida de alguém. Ei, mãe, não para de orar pelo teu filho. Já era para estar morto, mas por causa da tua oração Deus fechou a sepultura. Ei, esposa, não para de olhar pelo seu marido. Já era para o teu casamento ter destruído, mas enquanto você ora, Jesus trabalha. Enquanto você clama, Jesus trabalha. E eu vim aqui profetizar sobre a tua vida hoje, que através da oração vai ser funeral, vai ser encerrado. Através da tua oração a libertação vai chegar na vida de alguém, porque nós somos uma geração inconformada com este mundo, porque essa geração não quer orar, essa geração não quer buscar a presença de Deus, essa geração não quer falar em outras línguas, essa geração não quer mais o poder e a virtude do Espírito Santo. Mas eu vim aqui profetizar que Deus está levantando uma geração carregada pela sua presença. Deus está levantando uma geração carregada pela sua glória. O Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Enéas. O Espírito Santo de Deus vai selar algumas pessoas hoje com um batismo no Espírito Santo, pastor Joani. Eu estava orando hoje à tarde no hotel,
E o Espírito Santo de Deus me disse: ora por batismo no Espírito Santo, porque eu vou selar muitos com o poder do Espírito Santo hoje. Eu quero chamar aqui na frente só quem tem o desejo de ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas. Dá um passo aqui na frente, porque o Espírito Santo vai te preencher aqui hoje. Pode vir. Você não é jovem, dá uma decopa. Mas você ainda não é selado com o Espírito Santo. Eu te convido a dar um passo aqui na frente. Olha o tanto de jovens que precisam ser revestidos de autoridade do Espírito Santo. A chama de Deus vai começar a aquecer nos corações. Tem mais pessoas que precisam receber o batismo com o Espírito Santo. E você está tímido de vir aqui na frente. Ei, o Espírito Santo te chama aqui para te revestir de autoridade. Porque quando você é revestido pelo Espírito Santo, essa é uma das funções do Espírito Santo: te habilitar a fazer o que você nunca imaginava fazer. Aleluia, 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 aleluia. Agora você, jovem, que é batizado no Espírito Santo, que fala em outras línguas, escolhe alguém que está aqui na frente que não é batizado e fique do lado dele. Você que está aí no banco, que é batizado no Espírito Santo, escolhe alguém aqui. Eita glórias! E você vai começar a orar por ele agora. A igreja que está aí atrás, você vai estender a sua mão. Obreiros, levanta as suas duas mãos para cima, os obreiros aqui na frente. Porque Deus vai colocar uma bola de fogo na mão desses pastores, na mão desses ministros de Deus. Eu creio ainda nos dons espirituais da igreja. Eu creio ainda nas virtudes do Espírito Santo, que o Espírito Santo há de descer sobre as nossas vidas. E eu creio que Deus te trouxe nesse congresso para te transformar por completo. Para te transformar por completo. A igreja que está na nave do templo, levante as tuas duas mãos para cá agora, porque nós vamos começar a orar por essa juventude. Nós vamos começar a clamar por essa juventude. Pastores, se o Espírito Santo de Deus tocar a vida de vocês, para ir até algum jovem, colocar a mão na cabeça deles, o Espírito Santo tem a liberdade de usá-los aqui agora. Porque o Espírito Santo separou a uma decope para selar jovens com o Espírito Santo agora. No nome de Jesus, você que é batizado, começa a orar por esse jovem aí que não é batizado ainda. Começa a orar por ele agora. O Espírito Santo já está visitando algumas vidas aqui na frente, que já estão em lágrimas diante do altar. O Espírito Santo já está visitando a vida de jovens que estão em lágrimas diante do altar. Ei, jovem, você que quer ser batizado no Espírito Santo, eu convido você agora a abrir a tua boca e começar a glorificar. Abra a tua boca e dá glória. Abra a tua boca e dá aleluia. Porque na medida que Deus for vendo a tua adoração, Ele
Ele vai colocar outras línguas na porta dos teus lábios. Não adianta pensar que é coisa do inimigo, não. A língua que vier à sua mente é o Espírito Santo de Deus te separando com fogo nessa hora. À medida que tu começar a sentir a presença, a glória do Espírito Santo aquecendo o teu coração, você começa a glorificar. Você começa a glorificar. Glorifica também, igreja. Aumenta o volume da tua adoração. Aumenta o volume da tua adoração. Aumenta o volume da tua adoração, da glória. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca agora. Espírito Santo de Deus da verdade, eu creio que o teu Espírito Santo que batiza com fogo está nesta noite, neste lugar. E esses jovens não voltarão para sua casa do mesmo jeito. Esses jovens não voltarão para casa da mesma forma. Aonde houver um coração desejoso em receber a tua presença, começa a encher ele do teu Espírito Santo agora. Começa a encher ele do teu Espírito Santo agora. Agora, agora, agora. Fogo do Espírito Santo que está sobre essa casa. Fogo do Espírito Santo que está sobre este lugar. Começa a encher os teus filhos agora. Declare, declare. Oh. Lebarachandarabacandarai. Vem com cura e todo teu. Os pastores estão vindo. Os pastores que Deus tocar em você, pode vir, pode vir. Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a tocar em vidas agora. O Espírito Santo de Deus vai começar a passear no meio de jovens aqui agora. Aquilo que o Espírito Santo colocar na porta dos teus lábios não é do diabo, não. É o Espírito Santo de Deus te batizando agora. É o Espírito Santo de Deus te batizando agora. É o Espírito Santo de Deus tocando na tua vida agora. O fogo vai começar a aumentar. O fogo vai começar a aumentar. O teu coração vai começar a acelerar. A vontade vai ser de chorar. O coração parece que vai sair pela boca, mas é o Espírito Santo de Deus dizendo: eu te batizo agora. Eu te batizo agora. Eu te batizo agora. Não para de orar, igreja. Não para de orar, não para de orar, não para de orar. Não para de orar, não para de orar, não para de orar. Enche ele, Espírito Santo. Enche ele, Espírito Santo. Aonde o jovem for sendo batizado, por gentileza, me dá um sinal. Aonde o jovem for batizado no Espírito Santo, por gentileza, me dá um sinal. Porque o Espírito Santo vai te selar com fogo aqui hoje. O Espírito Santo vai te encher de autoridade aqui hoje. Igreja, levante a sua mão e ora por essa juventude. Levante a sua mão e ora por essa juventude. Aonde houver pessoas batizadas com o Espírito Santo, você vai dando um sinal que Jesus começou a batizar. Isso. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, receba poder, receba graça, receba a autoridade de Deus. Adore com força, adore. Quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer
desejamos outra